No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com os professores Graça Paulino, Ivete Volt e Luiz Carlos Maciel sobre ensino de literatura. Graça Paulino é doutora em Teoria Literária pela UFRJ. Ivete Volt é doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. E Luiz Carlos Junqueira Maciel é mestre em Literatura Brasileira pela UFMG. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então tá ótimo. Vamos começar fazendo... Eu gostaria de pedir a participação de cada um de vocês na pergunta inicial, que na verdade é uma espécie de um breve diagnóstico do ensino da literatura nas nossas escolas. O que vai bem, o que vai mal. Eu acho que o ensino de literatura pode ir muito melhor do que já está. Primeiro, porque os livros didáticos ainda estão muito presos na camisa de força dos estilos de época. E na medida que o professor transmite a sua paixão pela literatura em sala de aula e privilegia o texto literário, as obras literárias, o ensino tende a melhorar. O professor ainda, de modo geral, está muito preso também ao livro didático. No dia que o professor descobrir o texto literário, a maravilha de Machado de Assis, de Alves de Azevedo, de Fagundes Varela, de Manuel Bandeira, a literatura tende a render melhor. Ou seja, ler a literatura é melhor do que falar sobre a literatura. Porque senão fica uma coisa fria, como a Ivete pode demonstrar aqui no poema da Ana Cristina César. Gostaria de começar com um poema, uma parte de um poema da Ana Cristina César, que se chama Primeira Lição. Aliás, eu não ia falar antes que era poema dela, não. Os gêneros de poesia são lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. O gênero lírico compreende o lirismo. Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. É a linguagem do coração, do amor. O lirismo pode ser elegíaco quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte. Bucólico quando versa sobre assuntos campestres. Erótico quando versa sobre o amor. Vejam bem, esse texto poderia perfeitamente estar num livro didático. Aliás, foi de lá que ela parece tê-lo tirado. E é sintomático porque quando ela o desloca do livro didático para um livro de poemas, justamente opera uma crítica a esse tratamento dado à literatura, esse tratamento classificatório. Em contraposição, eu vou ler outro poeminha que está logo em seguida, bem curtinho, onde se percebe que a literatura é vida. Olho muito tempo o corpo de um poema, até perder de vista o que não seja corpo, e sentir separado dentre os dentes um filete de sangue nas gengivas. É preciso se interrogar, então, por que a literatura é tratada muitas vezes como se já estivesse morta, e às vezes enterrada em livros, e infelizmente muitas vezes nos livros didáticos mesmo. Quando cada vez, na verdade, que o leitor abre um livro literário, a literatura vive, né, plenamente. Isso, o Luiz Carlos foi feliz quando disse que o alvo da literatura é o texto. Nós fizemos uma pesquisa em 94, com professores da rede pública, e pudemos constatar que para 95% dos alunos, literatura é o estudo dos estilos de épocas. Para eles, leitura é uma coisa, literatura é outra. E isso é preocupante. Eu acredito que muita coisa já possa estar mudando, e o Luiz é a prova disso aqui, mas ainda é bastante preocupante esse engessamento da literatura nos estilos de época, desviando o foco do texto para o contexto. O contexto é importante, mas ele não pode ser o alvo diretor do estudo. Ótimo. E a sua visão, Graça? Eu considero que a literatura e a escola, quer dizer, elas têm de conviver, né? Eu acho que desde que se instituiu, né, isso que eu chamo de Santíssima Trindade, né, professor, aluno, livro, a literatura esteve dentro da escola. Mas o modo de estar é problemático exatamente na medida em que o próprio professor não se indaga para que eu estou ensinando isso, né? Para que serve a literatura. Então, ele confunde a literatura com textos de caráter didático, né? Ele usa o texto literário para ensinar gramática, usa o texto literário para ensinar boas maneiras, usa o texto literário
né, para outros, vamos dizer, fins, e nunca realmente trabalha a linguagem literária, a produção do texto como arte, né, como obra de arte. Então, eu vejo que o principal problema está exatamente aí. Quando os professores percebem, né, como o Luiz e a Ivete disseram, quando percebem o que é o texto literário, como ler isso, né, literariamente, a coisa Tende a mudar. vai melhorando. Bom, pode falar. Só mais um dado, que nessa pesquisa apenas 3% dos alunos apontaram a literatura como arte. 3% apenas. Quer dizer, um universo mínimo, né, dos plenos leitores. Agora, não sei se isso seria uma razão histórica, mas a organização dos currículos dos nossos cursos de letras era tal que, num semestre, estudávamos o barroco, no outro semestre, estudávamos o neoclassicismo. Em termos de formação de professores hoje dentro dos nossos cursos de letras, qual é a avaliação de vocês? Olha, o professor que a gente conhece, que está dando aula de literatura em colégio, né? Eles ainda têm essa influência do ensino do meu tempo, quando eu fiz faculdade de letras nos anos 70, né? Me parece, estou fora da faculdade, não sei como é que está acontecendo lá dentro, mas o professor que a gente recebe, a gente contrata muitos professores nas instituições em que trabalha, os professores ainda, eles não estão trazendo muita novidade, não, sabe? Essa novidade, ela é criada em sala de aula de acordo com o que o aluno quer. No nosso caso, por exemplo, trabalhamos muito com vestibular, então há um livro adotado, né? Então todo mundo trabalha em cima daquele livro. Por um lado, tem até uma vantagem o vestibular adotar certos livros, porque a gente deixa de lado um pouco aquela via crucis dos ensinos de época e focalizamos primeiramente o estudo das obras, né? Mas claro que o professor ele tem que ter essa base cultural, essa base histórica, essa base teórica, né? Mas muitas vezes o professor que vai trabalhar em colégio, ele às vezes nunca analisou na faculdade um livro que a própria universidade pede para o aluno de segundo grau. Esse é o grande problema que a gente vê. Eu acho que a Faculdade de Letras, em vez de melhorar, né, o professor como leitor literário, quer dizer, ela acaba com o gosto que ele trazia, né, um pouco de gosto que o fez escolher o curso de letras, né? Normalmente começa a ler por obrigação, para fazer provas, né, seguindo aquela tradição escolar mesmo, e sai do curso de letras como professor de português, não gostando mais da literatura, né? Aliás, a maioria, me parece, preferir mais a gramática. É muito mais cômodo dar a gramática que a literatura, porque a literatura é um desafio permanente, né? E na Faculdade de Letras, nós até brincávamos que nós tínhamos disciplinas que nós chamávamos de dual, que era do classicismo ao barroco, do romantismo ao realismo. Então, era justamente esse dual. E a proposta, pelo menos de algumas disciplinas, lá dentro mesmo hoje, é reverter um pouco esse sentido de história linear a partir da concepção da história nova mesmo, né? De romper com esse contínuo da história e promover aproximações diversificadas de modo a formar curtos-circuitos de significação, né? Então, trabalhar as obras e aproximá-las indistintamente, claro, contextualizando-as, mas sem essa rigidez dual. Né? Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta, talvez mais especificamente para a Graça Paulino, sobre o processo de letramento. Eu até diria o seguinte: quais são os estágios de formação de um leitor ideal? Antigamente a gente lidava com o conceito de alfabetização e considerava, vamos dizer, alfabetizado o cidadão, né? Então ele poderia, teoricamente, ter acesso ao mundo letrado. Quer dizer, hoje nós lidamos com o conceito de letramento exatamente por isso. Quer dizer, essa inserção do indivíduo no mundo letrado, né, no mundo da escrita, da língua escrita, ela deve ser feita, quer dizer, ela é feita por toda a sociedade e deve ser feita também pela escola, que é um espaço privilegiado para isso. Então, o contato com os livros e não com cópias, o contato com diversos gêneros de texto, com a variedade de revistas, de livros, de jornais que circulam na sociedade. Eu acho que isso vai inserindo o aluno lentamente nesse mundo que é o mundo dele, né? A nossa sociedade é letrada. Mas acontece que muitos param nesse nível assim, do letramento funcional, né? Eu tenho de ler onde está a saída, onde está a entrada, né? Proibido fumar.
Quer dizer, essa coisa para sobrevivência social mínima. Alguma coisa dos livros técnicos. Mas eu acho que existe também um outro nível de letramento, que seria um letramento mais sofisticado e que o cidadão tem direito de acesso a ele, né? Que Graça, seria no próximo. filosófico e literário. Ivete, gostaria de ouvir agora a sua opinião sobre o processo de letramento. É interessante lembrar, relacionando com o que a Graça terminou de dizer, a diversidade de leituras com que nós temos que lidar normalmente, não é? Para discernir isso que ela mencionou, o fato de nós muitas vezes lermos um texto literário como se ele fosse um texto informativo, de forma a buscar informações, por exemplo. Então, vale a pena lembrar essa diferença entre a leitura funcional, operatória, que se faz, por exemplo, do livro didático, da enciclopédia, etc., uma leitura mais formativa, né? Ou uma leitura crítica, eu acho que as duas andam mais ou menos para e passo, em que você consegue formar uma opinião ou discutir uma opinião e se posicionar frente ao texto. E a leitura literária, né, com toda a sua complexidade, desde o lúdico até a questão estética, passando, evidentemente, também pela questão da análise crítica, que muitas vezes pode ampliar o prazer dessa leitura literária. Então, acho que esse processo de letramento, que parece ser simples, porque, né, num primeiro momento até se confunde com a alfabetização, mas, na verdade, é isso mesmo, nós estamos o tempo todo nos alfabetizando. O processo de alfabetização, ele não termina. É contínuo, né? e permanente. Estamos sempre aprendendo. E quando o leitor descobre isso, aí sim, eu acho que ele já está mergulhado no processo e não tem mais volta. Esse é o estágio ideal. É interessante com relação à leitura literária, né, que a professora, por exemplo, das primeiras séries, né, do ensino fundamental, normalmente lida demais, né, com os textos literários, mas considera aquilo uma brincadeira sem maiores consequências. E se esquece de que as consequências culturais, né, as consequências estéticas dessa experiência inicial da criança são seríssimas, são enormes. Então, esse prazer aí tem de ser revalorizado, né, porque não é apenas uma brincadeira como outra qualquer. Esse lidar com os livros, brincando, ludicamente, significa o quê? Uma inserção num universo estético, né, que pode ir à frente ou não, né, pode também se bloquear, interromper-se. Né? É como aquele poema de José Paulo Paes, em que ele convida as crianças para brincar de poesia e diz que os outros brinquedos se desgastam e que a diferença é que a palavra não se desgasta. E eu costumo dizer, as professoras de primeira ou oitava série muitas vezes dizem, eu não sei trabalhar com literatura, e às vezes, por estar livre dos condicionamentos, dos engessamentos, elas trabalham com melhores efeitos do que o professor de segundo grau, que às vezes está tão preocupado em ser eficiente. E aí não vai nenhuma crítica ao professor, evidentemente, mas há essa estrutura muito rígida do ensino. Ótimo. Então, já que você falou desse estágio, eu vou perguntar para o Luiz Carlos o seguinte, ele que tem uma experiência vasta com essa preparação em pré-vestibular. Esse processo, por onde passa também esse letramento para esse estudante que vai prestar o vestibular? Até onde isso interfere também, positivo ou negativamente? Né? Bom, o problema maior é que o professor de pré-vestibular, muitas vezes, ele se sente diante dos alunos, que é uma massa, aquela coisa heterogênea, como às vezes aquele recruta que nunca montou num cavalo, e o cavalo nunca foi montado também. Aí o capitão vem e fala assim, vocês vão aprender juntos, né? Então acontece o seguinte, primeiro, a gente tem que dar os conceitos de literatura para o aluno. Mas eu acho errado fazer como a Ivete leu aí, o poema da Ana Cristina satiriza, né? Você chegar com aquelas chaves prontas, falar assim, a literatura é isso. Eu acho que o professor não deveria nunca entrar numa sala de aula e falar assim, literatura é, e vem com os conceitos. Ele tem que mostrar um texto literário. Só para retomar essa questão do letramento e da diversidade dos textos, né? Experiências que a gente já fez e tem dado bom resultado. Por exemplo, entro em sala de aula com uma nota de coluna social do jornalista Zósimo, né? Quer dizer, poderia ser uma heresia isso numa aula de literatura, você traz uma nota social. Mas naquela nota social, muitas vezes os Zósimo fazem uma brincadeirinha, aí vem o lado lúdico, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás ele deu uma nota sobre uma
Um pequeno incidente que aconteceu com o Carlos Heitor Coni, que deu uma topada e machucou o pé, né? E, então aí ele termina o texto dizendo, mas como ele está escrevendo um texto em prosa, o pé quebrado não vai atrapalhar em nada na publicação do seu novo livro, né? Então eu fiz uma experiência, passei esse pequeno texto para os alunos e a maioria não entendeu o humor do texto, não entendeu o caráter lúdico do texto, né? Eu sou dos professores que insistem muito nessa dimensão lúdica, né? Eu acho que a seriedade da literatura está exatamente no lúdico, né? Você explorar o lúdico em tudo quanto é lado, né? Mesmo naqueles textos aparentemente graves, né? Por exemplo, a experiência que a gente está tendo agora com o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira é muito lúdico, né? O Ateneu, que é um livro considerado sisudo, um livro extremamente lúdico, um livro extremamente até engraçado, humorístico, né? O trabalho com as palavras ali. Então a gente insiste muito, né? Nessa ideia de que literatura é, acima de tudo, um jogo de palavras. Agora, é um jogo sério. Claro. Como todo jogo tem seriedade, dá até mortes em vários jogos que tem por aí, né? Então, partindo desse lúdico e chamando a atenção para o aluno, eu gosto muito de brincar com aquela cartilha, né? Que é um dos livros que me marcou muito, né? Qual o livro que mais te marcou, né? Então, Grande Sertão Veredas, Ulisses, não, um livro que marcou muito é aquela cartilha que falava assim, olhem para mim, eu me chamo Lili, porque foi a primeira experiência, né? E eu brinco com meus meninos dizendo, olhem para mim, eu me chamo Lili Literatura. O Lili é apenas o início da literatura, depois disso vem um monte de brincadeiras e que nos conduz a coisas seríssimas, né? Agora, já que você está tocando nessa questão do lúdico, eu queria perguntar o seguinte, hábito e gosto, porque durante muito tempo você falou desenvolver-se o hábito de leitura. Como é que fica isso? Porque, na verdade, a gente chega a um grau elevado de letramento muito mais por gosto do que por hábito. É isso mesmo? O hábito pode ser extremamente desagradável, né? Eu acho que a gente considera o hábito de escovar os dentes, né, forçosamente agradável, porque não podemos ficar sem. Então, eu acho que o hábito que é uma escolha cultural, eu vejo, né, o ler. Então, por exemplo, eu estou com esse livro aqui, Ensaios de Amor. É um livro que aparentemente é muito sério, né? Tem um título que não joga diretamente para o contexto literário, mas, quer dizer, o gosto que eu estou tendo ao lê-lo é uma escolha que eu fiz. Eu fui à livraria, eu li uma crítica sobre o livro, me interessei, eu fui à livraria, o livro não estava lá, eu encomendei o livro, recebi o livro. Então, acho que essas propostas culturais, né, nem todo mundo precisa gostar de ler literatura, nem todo mundo está nesse universo. Agora, vamos dizer, a possibilidade de estar é que não pode ser negada aos cidadãos. Quer dizer, ele tem que ter a possibilidade de se inserir nesse universo literário. Se depois não quiser, eu acho que é problema dele, porque faltou exatamente o gosto. Né? É justamente aí que entra a questão de que nós falamos no intervalo, do partilhar essa paixão. Eu dizia outro dia que quando as minhas crianças eram pequenas, o médico escrevia na receita, oferecer chazinho. E que isso foi vital na minha relação com eles. Porque eu oferecia, se eles não queriam, eu não obrigava. E com isso, eu acho que nós podemos fazer uma analogia com a leitura. Nós podemos oferecer livros, oferecer textos e não enfiá-los pela goela abaixo dos nossos alunos. Agora, podemos sim partilhar os textos, partilhar nossa paixão pela literatura, não é? E nem assim, como diz a Graça, nós vamos ter, se 40 alunos temos, não teremos obrigatoriamente 40 leitores. E falo muito isso com os professores que ficam, às vezes, muito ansiosos, como despertar esse gosto pela literatura. E lembrando a eles que alguns gostam de skate, outros de bicicleta, outros de andar a cavalo. Não é? Então, eu não posso querer que eu tenha 40 leitores de romances de 300 páginas na minha sala de aula. Mas posso partilhar essa minha paixão pela literatura. A pergunta que eu queria propor agora para vocês diz respeito ao papel da teoria literária no ensino nas nossas escolas. Como é que podemos definir esse papel? Bem, a teoria é da literatura. Ela tem que estar a serviço da literatura, a serviço da leitura do texto literário. Ela não pode ser vista isoladamente como um valor em si. Como professora de teoria da literatura,
justamente tem vivido essa dinâmica e costumo dizer que nós somos muito atrevidos porque entramos em áreas diversas, na antropologia, na sociologia, às vezes, na psicanálise. Mas, por outro lado, muitas vezes essas teorias acabam enrijecendo o texto literário. Muitas vezes ela é dada também isoladamente. Então, por exemplo, linguagem figurada. O aluno recebe uma série de textos ou de pedaços de texto, aqui ele deve dar um nome, dizer se é metáfora, se é metonímia, etc. E eu costumo brincar que se você nomear uma boiada para uma pessoa que a vê a primeira vez, ela não vai dar conta de repetir esses nomes depois. Mas se ela conviver normalmente com essa boiada, esses nomes vão ser aprendidos naturalmente. Então, eu não vou estudar linguagem figurada para decorar metonímia, metáfora. Eu não vou estudar intertextualidade para decorar paráfrase e paródia, mas para que esses elementos me permitam ampliar a minha leitura do texto. Isso é fundamental, né? Então, lembrando isso, para não quebrar essa dinâmica da leitura do texto, respeitando esse lugar do leitor, esse leitor que vai produzir sentidos, que vai construir seus caminhos através do texto. Inclusive, é importante que esse leitor tenha perguntas para fazer ao texto, né? E, normalmente, o que nós encontramos na escola são perguntas feitas pelos professores e pelos manuais didáticos. Acho que isso, vamos dizer, provoca um tipo de leitura, eu venho denominando isso de quase leitura, parece leitura, né? Tudo indica que seja leitura, mas, na verdade, o processo não se dá porque não se dá o investimento pessoal do leitor, não se dá a produção de conhecimento literário, né, porque existe um conhecimento estético, um conhecimento literário de mundo, e não se dá também, vamos dizer, essa relação do leitor com o texto numa produção de alteridade, né, a outra voz, esse diálogo realmente não acontece. Por quê? Porque ele se torna passivo, né? O leitor, aluno, se torna passivo nessa, vamos dizer, nessa transição, porque as respostas já vêm prontas e ele não precisa perguntar, né? Daí o risco dessa construção de leituras para o aluno. Às vezes leituras belíssimas, leituras sofisticadas, mas não são leituras feitas pelo aluno. Então, acho que eu passaria até a palavra ao Luiz Carlos nesse sentido, porque a experiência dele é muito rica nesse sentido de ler com o aluno e não ler para o aluno. Exato, porque o leitor, o aluno é um leitor e a gente também, né, somos leitores. Quando a gente começa a ler com os alunos, que é a experiência que eu tenho feito ultimamente, eu tenho colocado texto, e como o aluno nem sempre tem um livro, é outro problema que se pode discutir aí, por que falta um livro, né? E como eu, por exemplo, não dou muito valor para o livro didático, eu quero que o aluno tenha em mão o livro de literatura, o livro do Machado de Assis, o livro do Vieira. Então, onde eu trabalho, a gente coloca num telão o texto, né? Por exemplo, os sonetos do Cláudio Manuel, a gente trabalha um por um no telão e o aluno lê, o professor lê. E antes do professor explicar, o professor quer saber o que o aluno vai perguntar para o professor. O que o aluno vai, que ela falou, o que o aluno vai perguntar para o texto, né? Eu até brinco dizendo, olha, vocês têm direito, cada aluno, a 120 perguntas. Depois dessas 120 perguntas, eu vou começar a fazer as minhas perguntas e dar as minhas explicações, né? Então, o fundamental é que o aluno trabalha com texto. Agora, eu sou um pouco atrevido nisso também, porque, né, nesse lance da teoria, eu até tenho um trabalho, que eu pretendo até publicar depois, chamado A Indisciplina da Literatura, né? Que seria um antilivro didático, certo? Seria uma razoável zorra que se faz com a literatura, em que o professor, antes de ser professor, né, ele tem que demonstrar a sua vivência de leitor, né, e a sua possibilidade de trabalhar com vários outros textos e imprimir, né, a sua leitura no texto. Agora, não quer dizer que a leitura que a gente faz no texto tem que ser a leitura que o aluno tem que fazer também. Nós produzimos um texto, porque eu acho que o professor não pode repetir o livro didático, falando só das características que o Afrânio Coutinho falou, que o Antônio Cândido falou. Eu acho que o professor ele tem que ter um mínimo de contribuição pessoal e passional também, né? Acho que o professor de literatura, a contribuição passional é fundamental. Porque se o aluno encontrar um professor assim, o aluno vai um dia produzir o texto e dezenas de anos depois, quando você encontra aquele antigo aluno na rua,
Ele olha para você e fala assim, ah, Machado de Assis, ah, Carlos Drummond. Ele não vai lembrar de um aspecto técnico, ele vai lembrar do autor e depois daquilo você que conseguiu marcou, passar. né? No início ali, a Graça leu, né, na revista Presença Pedagógica, o que é passar ou ficar na memória dos leitores. Quer dizer, o professor tem que ter consciência que só com uma teoria ele não vai ficar na memória dos leitores e dos alunos, né? Isso. Então, Me parece que a palavra básica é interação, não é? Uhum. E o professor, ele tem uma função fundamental mesmo nesse processo, porque ele é um mediador importante. Ele é um leitor, formador de leitores, não é? Mas ele não é o dono da bola. O jogo tem que ser aquele jogo de bola que a bola, quem aparar, devolve. Não precisa o professor estar no centro do círculo e toda a bola ir a ele para depois voltar para o outro aluno. Acho que essa é a grande questão. É interativa mesmo, né? Embora eu perceba que numa turma, às vezes de 150 alunos, como acontece em turmas de terceiro ano integrado e mesmo de cursinho, fica difícil essa interação, né? Por isso é que muitas vezes a gente percebe que a questão do enrijecimento está muito mais na estrutura e não na prática do professor. O professor, às vezes, vai querendo mudar, mas a estrutura, o indivíduo sozinho não dá conta, ele pode minar aos poucos essa estrutura, claro. Mas é muito difícil lidar com esses conceitos, porque tudo é uma questão de postura, não é uma questão só conceitual. É a minha postura que tem que mudar. Há uma outra questão também associada a essa, que é o acesso ao livro. Essa nós vamos ter que tratar dela rapidamente, nosso tempo está chegando ao final. Eu aproveito, inclusive, essa capa da revista Presença Pedagógica, que vai ser mostrada no vídeo. Livro, objeto do desejo. Ou seja, nós incentivamos e tudo, mas como é que vocês avaliam o acesso ao livro hoje? Tanto no que diz respeito às nossas bibliotecas, quanto no que diz respeito ao preço do livro, o preço que tem chegado ao leitor. Nós temos livros caros no Brasil e a justificativa dos editores é exatamente essa. Poucas pessoas compram os livros, então tem de ser mais caros. Na verdade, existem políticas públicas, né, de incentivo à leitura. Existe o Pró-Leitura, o Pró-Ler, né? O governo sempre está investindo em incentivo à leitura, popularização da leitura literária. E agora acabou de comprar, inclusive, obras clássicas da literatura brasileira, né, que eu achei uma iniciativa muito interessante, quer dizer, escolhas de clássicos para as bibliotecas escolares. Mas o livro ainda é visto como um objeto sagrado, né, um objeto distanciado. O aluno tem medo do livro, né, muitas vezes esse medo é que prejudica a relação. Eu acho que, de fato, o acesso tem de passar por uma desmitificação do livro, né, o livro poder ser tomado nas mãos, poder ser aberto, folheado, abandonado, né? Isso que eu acho que realmente pode mudar a situação um pouco. Ok. Bom, para encerrar, eu gostaria de pedir a cada um de vocês breves palavras de incentivo à leitura. Luiz Carlos Maciel. em homenagem ao Cláudio, sou professor, não te nego, e as perguntas que te faço são essas que aí vês. Toda vez que estudares português, verás a razão e a emoção bem juntas. Ivete Walde. Há um autor moçambicano que diz: a janela é onde a casa vira mundo. A literatura é uma dessas janelas. Ótimo. Graça Paulino. Eu diria que nesta casa não é necessário uma chave, né, para entrar e sair. Eu acho que é uma casa aberta para quem quiser nela habitar. E as minhas palavras são: dê livros de presente. Vereda Literária agradece a entrevista de vocês, deseja mais sucesso para o trabalho de cada um. Obrigado. Obrigada. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado.